Hoje nós vamos falar sobre resiliência. O que é resiliência? A palavra que tem moda, né? Tem moda hoje, resiliência, tem que ser resiliente, tem que ser resiliente. E muita gente confunde resiliência com resistência. São coisas diferentes. A resistência está dentro da resiliência. Você já vai entender isso já, quando eu explicar a diferença entre resistência e resiliência. Deixa eu saudar mais uma que vem de longe aqui. Marise, tudo bem, querida? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos entrando, gente. É 21 e 27. Pontualidade é qualidade de vida. Pontualidade é qualidade de vida. Tá bom? Então hoje, ao final dessa live, provavelmente você vai saber os caminhos, né? E como adquirir resiliência. Primeiro a gente precisa entender quais são os mecanismos da resiliência. A resistência, como eu falei, resistência é diferente de resiliência. A resistência está dentro da resiliência. Mas a resistência é apenas um mecanismo de defesa do ser humano, um mecanismo normal, um mecanismo da sobrevivência, né? Então o ser humano, para se defender, ele resiste. Ela está dentro da resiliência. E qual é a diferença básica, né? A resistência é a nossa capacidade de suportação. Mas a resiliência também não é a nossa capacidade de suportação? Também. Por isso que eu disse que a resistência está dentro da resiliência, você já vai entender. Todo mundo aqui conhece um elástico. Não conhece um elástico? Conhece. Quando eu pego um elástico, eu estico e volto, ele está na sua fase elástica. Então ele vai e volta. Ele vai e volta. Isso é resistência. Agora, quando ele vai, pum, estourou, não volta, aí a gente já começa a entrar na resiliência. Essa é que é a diferença. A resiliência é muito maior do que a resistência, porque a resiliência é uma capacidade de reconstrução eterna. A resiliência, ela é um mecanismo de construção, na verdade. Porque a resiliência é começar do zero. A resiliência, ela tem uma capacidade de reinvenção constante, né? Sistêmica. Isso é resiliente. Eu sempre digo que a gente tem que ser resiliente 24 horas por dia. E quando a gente vai dormir, a resiliência zera. Quando a gente acorda, a gente tem que de novo exercitar a resiliência. Resiliência é uma coisa que é constante, sabe? É constante. Por quê? Porque para a gente ir além, a gente precisa de um esforço extra para qualquer coisa que a gente faça na vida. Para ir além, a gente precisa confrontar os nossos limites. Para confrontar os nossos limites, a gente precisa de um esforço extra. E esse esforço extra está devidamente mensurado na nossa capacidade resiliente. Também, não é? O esforço extra. Mas o que eu diria que é o cerne da resiliência é a eterna capacidade de reconstrução. Eu conheço uma frase do Steve Jobs, que eu não conheço frase mais resiliente do que essa. Ele diz o seguinte: trabalho incessantemente para tornar meus produtos obsoletos antes que outro faça. Olha só, vou repetir. Trabalho incessantemente para tornar meus produtos obsoletos antes que outros o façam. O que é isso, gente? É começar do zero todo dia. Vou dar uma saudação, tem que parar para dar uma saudação aqui para o meu presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, que está aqui abrilhantando a nossa live. Grande Roberto Freire. Hoje o tema tem tudo a ver com a sua vida. Eu estou falando sobre resiliência. E Roberto Freire, vocês precisam conhecer a vida do Roberto Freire. Aliás, tem um livro escrito sobre a vida dele. É aquele político com P maiúsculo, né? Apanhou muito, mas nunca perdeu o ideal. E isso é o que nos faz
todo dia acordar da cama e exercitar a resiliência. Nós precisamos ter uma causa que a gente defenda. A gente precisa ter uma causa para defender. Todo ser humano que tem definido a sua causa na vida, né, que defende e luta, emprega a sua vida em favor de uma causa, essa pessoa desenvolve a resiliência. Se eu não tiver definido uma causa, algo que seja grandioso, algo que vá beneficiar de alguma maneira a humanidade como um todo, que não seja uma causa egoística, a gente se torna resiliente. A gente se torna resiliente. Isso é algo fundamental para que a gente tenha uma mente resiliente e, obviamente, um comportamento resiliente. É ter um ideal de vida definido. E aí a primeira pausa da noite. Qual seria o ideal de vida? Ter um ideal de vida definido. Você tem um ideal de vida definido, muito bem definido? Algo que te faz levantar todo dia de manhã cedo da cama? Algo pelo qual você vive? Se eu perguntar para você, você vive pelo quê? Pelo que você vive? Para que vale a sua vida? E você consegue, é para defender essa causa. Pá! Consegue? Então, eu já estou dando uma solução para a sua capacidade de se tornar resiliente, de desenvolver, faz parte, né? Capacidade de se tornar resiliente é ter um ideal de vida definido. São os dois conceitos, né, mais fortes. Esse é um, ter um ideal de vida definido, e o outro é quando a gente coloca o foco na solução. Às vezes a gente está num projeto e o projeto não dá certo. Então a gente resistiu com aquele projeto, olha a diferença da resistência para a resiliência. E aí o projeto não deu certo, aí a gente cai na baixa autoestima, a gente começa a procrastinar, a gente perde a motivação, a gente acredita que a nova experiência também tem muita chance de dar errado. O que a gente precisa fazer? O que faz uma mente resiliente? Quando ela pensa em desistir, quando o cliente pensa em desistir, a mente resiliente faz o que com ele? Olha, peraí. Lembra do que te fez começar? Lembra do que te fez começar? Então, quando nós temos uma causa, essa é a causa, é o que nos fez começar. E aí a gente desenvolve e coloca, né, a nosso favor a capacidade resiliente. Então são essas duas coisas. Um ideal de vida bem definido, uma causa, né? Preciso defender uma causa. E hoje eu trouxe aqui um ser que se tornou imortal entre nós, né? Porque uma forma de se tornar imortal, já falei isso aqui uma vez, é a gente quando for embora fazer falta. E esse ser faz muita falta para a humanidade. Né? É Nelson Mandela. É uma vida de resiliência, uma vida inteira de resiliência. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre a história de Nelson Mandela para vocês identificarem como funciona uma mente resiliente. Então, uma mente resiliente, ela consegue voltar ao equilíbrio, ela consegue se manter em equilíbrio. Então, ela é extremamente o quê? Adaptável. Uma mente resiliente é adaptável. Ela tem que ser adaptável. Lembra do elástico? Quebrou, e aí? Como é que você faz para emendar o elástico de novo? Né? Ela tem que ser o quê? Flexível. Ela tem que ter um nível de criatividade extraordinário. Ela não tem problemas em ser vulnerável. Ela tem a coragem de ser vulnerável. Por quê? Porque ela acredita que sempre pode recomeçar do zero. Sempre pode recomeçar do zero. Olha, você que está chegando aqui a primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixe seus comentários, deixe suas perguntas, que na segunda parte da live eu costumo responder. Costumo responder todas, tá bom? Ó, tô vendo aqui que a pessoa colocou: a causa é para quê e não o porquê. A vida sem uma causa não faz sentido. A causa é o para quê. Verdade, Peçanha. Aproveitando aí, que aliás você já está inscrita no treinamento do Enneagrama, né, Peçanha? Fiquei muito feliz quando soube, salve, Peçanha, que você se inscreveu. Fiquei muito feliz, viu? Você, Marquinhos, Vilma. Turma pequena, hein? Dei o prazo até hoje, hein? Botei lá no grupo do WhatsApp. Priorizei o meu grupo SWAT, que é o grupo do WhatsApp.
Digo a você que não se inscreveu, está perdendo uma tremenda oportunidade. Por quê? Porque eu tenho fila de espera. Como a turma é pequena, eu não pude sair botando para dentro. Então tem um pessoalzinho que está esperando. E amanhã eu vou liberar para eles as poucas vagas que nós ainda temos. Tá bom? A primeira turma, entrou aí o Abdala, que lida com a indústria 3. A primeira turma é igual o primeiro Valizé, você nunca esquece. Então, tô te dizendo, trabalhe seus níveis de merecimento agora, ó, em 30 minutos. Vai lá e se inscreve. Vai lá e se inscreve. Porque quem fizer vai agradecer a papai do céu ter assinado aquele formulário. Poxa, o investimento está menos do que 1 hora comigo de mentoria. E eu estou oferecendo de bônus 1 hora de mentoria. Cara, não sei o que vocês querem mais, sinceramente. Não sei o que vocês querem mais. Né? Mas, vamos voltar aqui à nossa live. Quem entrou depois aqui, boa noite, sejam bem-vindos. Então, olha, flexibilidade, criatividade, vulnerabilidade, coragem de ser vulnerável. Então, a mente resiliente, ela tem essa capacidade de eterna reconstrução. A resistência não, quando sai da fase elástica e vai para a fase que a gente chama de fase plástica, quem é físico sabe disso, é quando o elástico arrebenta, né? Então, acabou a elasticidade. Ela foi para a plasticidade, né? Então acabou. Aí sim entra a resiliência, que é montar tudo isso, montar o elástico de novo. Então, é a nossa capacidade, mais do que resistir, é a nossa capacidade de reconstruir, começar do zero. Como Steve Jobs falava, né? Prefiro tornar meus produtos obsoletos antes que outros o façam. O que é isso, gente? É começar do zero todo dia. Por isso eu digo que, quando a gente vai dormir, nossa mente resiliente zera a conta. Quando eu acordo, eu tenho que colocar ela para funcionar de novo. Senão, é procrastinação. Senão, eu jogo para frente. Senão, eu desestimulo. Senão, eu não começo de novo. Então, 2 conceitos básicos que norteiam a mente resiliente aqui, repetindo, para fixar. Ter um ideal de vida bem definido. Ter uma causa para defender. É isso que faz uma mente ser resiliente. Defender uma causa. E outro, foco na solução. Foco onde quer, foco no objetivo. Quando eu tenho uma causa, eu sei exatamente onde é que eu estou indo, não tem dúvida. Eu trouxe aqui então hoje Nelson Mandela, esse grande livro aqui de Nelson Mandela. E o Nelson Mandela, ele defendia acabar com o apartheid, né? Que era a segregação de brancos e negros, né? E ele com 40 anos, em 62, né? Ele foi julgado, e em 64 começou a cumprir pena. 46664 era o número, para quem gosta de numerologia, era o número do Bandiba. E ele foi preso aos 40 anos de idade, sabe, gente? Quando ele foi julgado, no julgamento dele de 62, vou ler aqui para vocês, com 40 anos de idade, ele tinha uma causa, muito bem definida. E ele jamais, então ele tinha um ideal de vida bem definido. E foi preso por esse ideal de vida. Prenderam Mandela. Ele tinha foco aonde? Na solução, senão ninguém aguentaria ficar 27 anos preso. 27 anos preso. Desses 27 anos preso, ele ficou 18 anos numa solitária de 1,60 m por 1,60 m, saindo só de 3 em 3 meses para ser interrogado ou torturado. Detalhe, Nelson Mandela tinha 1,96 m, 27 anos preso, 18 anos numa solitária, saindo de 3 em 3 meses. Não tirou o foco da solução. O que ele queria? Acabar com a segregação, acabar com a apartheid. Vocês acreditam que no meio desses 27 anos, sendo 18 numa solitária de 1,60 por 1,60, de 3 em 3 meses sendo torturado, ninguém chegou para ele e falou: Mandela, esquece isso, meu filho, que a gente solta. O povo vai esquecer, o povo esquece. Ficou, ele sabia o que ele queria. Quando ele chegou na prisão, com 40 anos, quem o recebeu foi Cristo Brands. Olha o nome do carcereiro, gente. Cristo Brands.
E disseram para Cristo, olha, é o maior terrorista da África. Cuidado com esse bandido. E Cristo era branco, né? Por isso só já passou a odiar Mandela. Imagina o que Cristo não fazia com Mandela. Um garoto de 19 anos. E Mandela tinha 40. Cumpriu ali. E ele escreveu esse livro aqui, olha. Nelson Mandela, Conversas que Tive Comigo. E no tribunal, é um tremendo livro. Olha só o que ele falou no tribunal em 62, quando ele foi ser julgado. Durante toda a minha vida, me dediquei à luta do povo africano. Olha a causa aí. Olha a causa aí. Lutei contra a dominação dos brancos e lutei contra a dominação dos negros. Defendi o ideal de uma sociedade livre e democrática, em que todas as pessoas vivam juntas em harmonia. Hashtag eu com você somos um. Com oportunidades iguais. Vivo para esse ideal. Olha o que ele fala. Vivo para esse ideal, que espero viver para alcançar. Olha a esperança aí. Olha a certeza no foco, na solução. E se necessário for, ele conclui, estou preparado para morrer por esse ideal. Para morrer por esse ideal. Isso é próprio da mente resiliente. Ela não tem problema com fins, muito menos com inícios. É uma eterna capacidade de reconstrução. Isso é próprio de uma mente resiliente. E vai ser mais resiliente quanto mais focado estiver no seu ideal, na sua causa de vida. E lembrei aqui da águia. A águia também é muito resiliente, sabe? Ela, quando chega a uma determinada fase da vida, ela se isola numa montanha e ela começa a pegar com o bico, ela tira cada unha dela. Ela mesma arranca cada unha dela. Depois, quando acaba de arrancar as unhas, ela pega e começa a bicar a pedra para eliminar o bico. E espera resilientemente as unhas e o bico nascerem. E volta a voar, volta a ser a águia real. A águia é um animal que nos dá muito exemplo de resiliência. Porque sabe por que está sofrendo. Sabe por que sofre, sabe da sua dor. Mas Cristo, aquele carcereiro, sabe como é que é, né? Disseram para ele isso, que ele tomasse cuidado com Mandela. Você sabe que Mandela, depois dos 27 anos, saiu, né? Em 91. Em 93, se tornou novamente presidente da África. Se tornou novamente presidente da África e acabou com o apartheid. 28 anos preso, 17 numa solitária. Quem de nós aqui teria essa capacidade resiliente de ficar numa solitária de 1,60 m por 1,60 m, tendo 1,95 m de altura, saindo de 3 em 3 meses só para ser torturado ou interrogado? Você sabe que no jantar dos presidentes, Mandela mandou chamar, sabe quem? John Cristo, o carcereiro. E colocou do lado dele. E perguntaram, poxa Mandela, o cara foi teu carcereiro, você está convidando ele para quê? Sabe o que Mandela respondeu? Para ele saber que eu continuo sendo só um ser humano. Dizem que no enterro de Mandela, Cristo estava lá. E Cristo deu a seguinte declaração no velório do enterro de Mandela. Ele disse o seguinte, olha, eu perdi um pai. Eu perdi um pai. A humanidade perdeu muito mais. Entendem por quê? Ele se tornou imortal. Porque ele continua atuando nas nossas mentes e corações. Estou aqui falando dele. Está vivo aqui com a gente. Então uma mente resiliente é uma mente que vai se tornar imortal. Por quê? Porque defendeu uma causa. Teve um ideal de vida nobre.
Agora percebam, vou me permitir ler também. Separei duas coisas aqui do livro para ler hoje, gente. Ele era casado com Vini, né? Uma garota de 20 anos. Seu segundo casamento. E Vini também era uma lutadora, sabe? Pelo fim do apartheid. Guerreira. Olha, com 11 anos de prisão, 11 anos Mandela estava preso, ele escreve uma carta para Vini. Olha um pedaço da carta. A cela é um lugar ideal para aprendermos a nos conhecer. Autoconhecimento, isolamento, para dentro. Ele tinha que fazer. Ele tinha que pensar sobre a vida e sobre a vida dele, sobre o que ele representava, né? A cela é um lugar ideal para aprendermos a nos conhecer, para se vasculhar realística e regularmente os processos da mente e dos sentimentos. Ao avaliarmos nosso progresso como indivíduos, tendemos a nos concentrar, foco e concentração na solução. Tendemos a nos concentrar em fatores externos, como posição social, influência e popularidade, riqueza e nível de instrução. Certamente, são dados importantes para se medir o sucesso nas questões materiais. E é perfeitamente compreensível que tantas pessoas se esforcem tanto para obter todos eles. Mas os fatores internos são ainda mais decisivos no julgamento do nosso desenvolvimento como seres humanos. Honestidade, sinceridade, simplicidade, humildade, generosidade pura, ausência de vaidade, disposição para ajudar os outros, qualidades facilmente alcançáveis por todo indivíduo. Olha, Mandela, qualidades facilmente alcançáveis por todo indivíduo. São os fundamentos da vida espiritual. Olha o Mandela aí falando de realidade espiritual, realidade material e realidade mental. O desenvolvimento de questões dessa natureza é inconcebível sem uma séria introspecção, sem o conhecimento de nós mesmos, de novo, autoconhecimento, de nossas fraquezas e de nossos erros. Pelo menos, isso é a carta que ele escreveu para Vini, hein? Pelo menos, ainda que seja a única vantagem, a cela de uma prisão, ainda que seja a única vantagem, a cela de uma prisão nos dá a oportunidade de examinarmos diariamente toda a nossa conduta, de superarmos o mal e desenvolvermos o que há de bom em nós. Todo mundo tem muita coisa de bom em si. Olha só, concluindo a carta, tirei só um pedacinho da carta, que já é uma reflexão maravilhosa. A meditação diária, olha só, Mandela meditava. A meditação diária de uns 15 minutos, antes de nos levantarmos, olha a mente resiliente se preparando para começar a agir. A meditação diária de uns 15 minutos, antes de nos levantarmos, é muito produtiva nesse aspecto. A princípio, pode ser difícil identificar os aspectos negativos em sua vida, mas a 10ª tentativa pode trazer valiosas recompensas. A 10ª tentativa pode trazer valiosas. Olha a mente resiliente aí. De novo, e de novo. A 10ª tentativa pode trazer valiosas recompensas. Olha como é que ele conclui a carta para Vini. Não se esqueça de que os santos são pecadores que continuam tentando. Olha só, não se esqueça que os santos são pecadores que continuam tentando. Isso é fantástico, não é? Isso é brilhante. Isso é uma mente
resiliente. E aí, Haddad, como adquirir a mente resiliente? Só nesse pedacinho da carta que Mandela escreveu para Vini, quando já tinha 13 anos de prisão. E olha, ele ficou mais 24 anos preso. 18 anos numa solitária de 1,60 m por metro. 18 anos não são 18 dias, não são 18 meses. Uma vida. Ele tinha 40 quando foi preso. Como gerar essa mente resiliente? Nessa pequena carta aqui tem muita coisa, né? Ele fala em quê? Em meditação. Ele fala em quê? Autoconhecimento. É na introspecção profunda que nós vamos encontrar o nosso valor real, que não está na materialidade. Está onde? Na nossa luz, na espiritualidade. Vocês lembram que quando eu comecei a fazer essa série de lives, o meu propósito que era, principalmente, você se convencer de que você era luz. Lembram que era o meu propósito? Falei, eu vou fazer muitas lives para você se convencer que você é luz. E Mandela fala o quê? Isso.